Golpe mortal de Charles III para William, negocia a regência de Harry em Buckingham após Kate Middleton. Charles III, o rei da Inglaterra, surpreendeu a todos com um golpe mortal em sua estratégia para enfraquecer William. Ele negociou a regência de Harry em Buckingham após o suposto desaparecimento de Kate Middleton. A astúcia de Charles III foi evidente ao aproveitar a situação para aumentar seu poder e influência sobre a família real. Na trama, Charles III planejou minuciosamente cada detalhe para garantir sua vitória. Ele usou sua posição de rei para manipular os acontecimentos e convencer William de que a regência de Harry seria a melhor solução para a coroa. Com isso, Charles III alcançou seu objetivo de controlar a monarquia britânica de forma ainda mais firme. A negociação aconteceu secretamente nos salões do Palácio de Buckingham, onde Charles III e William se encontraram para discutir os detalhes da transição. O acordo foi selado com a assinatura de um documento que garantia a transferência da regência para Harry. A notícia chocou a população, que viu a ação de Charles III como um golpe inesperado. Enquanto isso, Harry aceitou a nova responsabilidade com coragem, demonstrando sua dedicação à coroa e seu compromisso com a família real. O golpe de Charles III foi meticulosamente planejado há anos, com a intenção de minar a confiança de William e assumir o controle da coroa britânica. O rei astuto colocou em prática um plano sutil de manipulação, utilizando sua habilidade de persuasão e sua posição de poder para convencer William de que a regência de Harry seria a melhor solução para o futuro da monarquia. Além disso, Charles III contou com a ajuda de importantes aliados políticos, que foram fundamentais para o sucesso de sua estratégia. Ele sabia que precisava garantir o apoio dessas figuras influentes para fortalecer sua posição e neutralizar qualquer oposição que pudesse surgir durante a negociação da regência. Os aliados políticos de Charles III desempenharam um papel fundamental na estratégia do golpe. Eles foram responsáveis por garantir que a notícia do desaparecimento de Kate Middleton fosse convincente e alimentasse a narrativa de que a regência de Harry era necessária para a estabilidade da monarquia britânica. Além disso, Charles III investiu em uma intensa campanha de propaganda para manipular a opinião pública a seu favor. Ele utilizou todos os meios disponíveis para difamar a imagem de William e destacar as qualidades de Harry como futuro regente. A imprensa foi um instrumento poderoso nesse processo, divulgando notícias favoráveis ao plano de Charles III e reforçando a ideia de que a coroa estaria em boas mãos com Harry como regente. A estratégia de Charles III também envolveu o uso de subornos e chantagens para obter a cooperação de pessoas influentes dentro da corte real. Ele sabia da importância de ter a lealdade desses indivíduos para garantir o sucesso de seu plano. Após a negociação da regência de Harry em Buckingham, Charles III aproveitou sua nova posição de poder para implementar diversas mudanças no governo britânico, com a intenção de fortalecer ainda mais sua imagem e consolidar seu controle sobre a monarquia. O rei astuto nomeou aliados políticos leais para cargos-chave em seu gabinete e fez modificações nas políticas públicas do país. Uma das mudanças mais significativas foi a criação de um programa de desenvolvimento econômico que visava impulsionar a economia do Reino Unido. Charles III implementou medidas para atrair investimentos estrangeiros e incentivar o empreendedorismo dentro do país. Isso resultou em um aumento do emprego e no crescimento do PIB, fortalecendo a posição da monarquia. Além disso, o rei implementou reformas na área da educação visando melhorar a qualidade, o acesso à educação para todos os britânicos. Ele investiu em programas de capacitação profissional e infraestrutura escolar, promovendo a igualdade de oportunidades e garantindo um futuro promissor para as gerações futuras. Para reforçar o apoio popular, Charles III também investiu em ações sociais. Ele estabeleceu programas de assistência social que beneficiavam os mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua. Essas iniciativas contribuíram para melhorar a qualidade de vida da população e garantir a estabilidade social do país. No entanto, nem tudo foram flores para Charles III. Apesar de ter conseguido negociar a regência de Harry com sucesso, ele teve que enfrentar algumas resistências internas dentro da família real. Alguns membros do conselho de Charles III não concordavam com a sua tomada de poder e viam a ação como um ato de traição contra William. Essa divisão interna causou alguns atritos e dificultou a consolidação do governo de Charles III.
Além disso, a população britânica também começou a se manifestar contra as ações de Charles III. Alguns grupos de ativistas criticavam o golpe e exigiam que William retomasse o controle da coroa. Manifestações populares foram realizadas em Londres e outras cidades do país, evidenciando o descontentamento com a situação política. Diante desse cenário, Charles III teve que adotar medidas drásticas para manter o controle sobre o país. Ele aumentou a repressão contra os ativistas, utilizando a polícia para dispersar as manifestações e prender os líderes mais influentes. O rei também controlou estritamente a imprensa, censurando qualquer notícia que fosse contrária ao seu governo. Apesar das dificuldades, Charles III conseguiu se manter no poder e implementar suas reformas. Com o passar do tempo, algumas pessoas foram se acostumando com a nova realidade, começaram a enxergar os benefícios das políticas adotadas por ele. A economia do Reino Unido apresentou melhoras significativas, a educação se tornou mais acessível e as ações sociais beneficiaram milhares de pessoas. Apesar do sucesso de Charles III em negociar a regência de Harry em Buckingham, após o desaparecimento de Kate Middleton, algumas vozes começaram a questionar a legitimidade dessa transição. Grupos de opositores levantaram suspeitas sobre a real causa do desaparecimento de Middleton, sugerindo que tudo não passava de uma estratégia elaborada pelo próprio Charles III para tomar o controle da coroa britânica. Essas acusações foram amplamente divulgadas nas redes sociais, onde vídeos, artigos e teorias conspiratórias circulavam constantemente. Charles III, ciente da importância de controlar a narrativa, lançou uma intensa campanha para desacreditar essas teorias e fortalecer a versão oficial do desaparecimento de Middleton como um evento isolado e independente de sua ação. O rei também investiu em uma série de medidas para melhorar sua imagem pública. Ele apareceu em programas de televisão populares, participou de eventos de caridade e até mesmo se envolveu em projetos sociais. Essas ações tinham como objetivo conquistar o apoio da população e mostrar que ele era um líder legítimo e comprometido com o bem-estar do país. No entanto, mesmo com toda essa estratégia de imagem, muitas pessoas ainda tinham dúvidas e continuavam a questionar a regência de Harry e o governo de Charles III. A oposição política se fortaleceu e intensificou seus esforços para derrubar o rei e restaurar a autoridade de William. Apesar das tentativas de Charles III de controlar a narrativa e fortalecer sua imagem pública, a regência de Harry em Buckingham, após o desaparecimento de Kate Middleton, continuava sendo alvo de polêmicas e desconfiança. Muitos cidadãos britânicos questionavam a legitimidade e a legalidade dessa transição, levantando dúvidas sobre a validade do documento assinado entre Charles III e William. O debate em torno desse assunto dividiu a opinião pública. Enquanto alguns apoiadores de Charles III defendiam que a regência de Harry era a melhor solução para a estabilidade da monarquia, outros argumentavam que a sucessão deveria ser respeitada e que William tinha o direito legítimo de assumir o trono. O caso ganhou ainda mais repercussão quando um dos antigos aliados políticos de Charles III, que havia participado ativamente da negociação da regência, decidiu revelar detalhes obscuros sobre o acordo. Em uma entrevista exclusiva, ele afirmou que houve manipulação e pressão por parte de Charles III para convencer William a aceitar a regência de Harry. Apesar das acusações e do debate em torno da regência de Harry, Charles III continuou a exercer seu poder e implementar suas reformas. Ele investiu em um programa de combate à pobreza, visando melhorar as condições de vida dos mais necessitados. Foram criados abrigos, programas de qualificação profissional e incentivos para a criação de empregos nas regiões mais afetadas pela desigualdade social. Além disso, o rei promoveu a conscientização sobre questões ambientais, implementando políticas de preservação e desenvolvimento sustentável. Foram realizados projetos de reflorestamento, incentivos para a utilização de energias renováveis e campanhas de conscientização sobre a importância da sustentabilidade. Charles III também buscou fortalecer as relações internacionais do Reino Unido. Ele realizou visitas diplomáticas a diversos países, estabelecendo acordos comerciais e políticos que beneficiaram a economia britânica. O rei se tornou uma figura influente no cenário global, sendo reconhecido por sua liderança e habilidade diplomática. Apesar de todas as adversidades, a regência de Harry em Buckingham acabou sendo marcada por conquistas e transformações positivas para o Reino Unido.
A população começou a enxergar os benefícios das políticas implementadas por Charles III, reconhecendo a importância da estabilidade e do desenvolvimento do país. No entanto, a polêmica em torno da regência ainda persiste, dividindo a população e gerando debates acalorados. O futuro da monarquia britânica continua incerto, com vozes cada vez mais fortes clamando por mudanças e por uma maior participação popular nas decisões do país. Apesar do incremento da economia e das medidas sociais implementadas por Charles III, a oposição política continuava a questionar sua legitimidade no trono. Um grupo de parlamentares e nobres conservadores se opunha às reformas do rei e desejava restaurar a autoridade de William. Essa disputa política e ideológica gerou um clima tenso na sociedade britânica. Em meio a essa tensão, uma investigação foi iniciada para apurar as circunstâncias do desaparecimento de Kate Middleton. Dúvidas sobre a veracidade do ocorrido começaram a surgir e a população exigia respostas. Charles III se viu pressionado a cooperar com a investigação e garantir que não houvesse nenhum envolvimento seu no sumiço de Middleton. Enquanto isso, alguns membros da família real começaram a se manifestar publicamente a favor de William. Eles ressaltavam sua competência e lealdade à coroa, defendendo que ele era o legítimo herdeiro do trono. Essas declarações dividiram ainda mais a opinião pública e aprofundaram a crise de confiança em relação a Charles III. Diante desse contexto conturbado, o governo de Charles III enfrentava desafios significativos para se manter estável. Ele precisava encontrar uma maneira de reconciliar as diferentes facções e recuperar a confiança da população. Nesse sentido, o rei decidiu convocar um referendo para que o povo britânico pudesse decidir sobre o futuro da monarquia. O referendo foi marcado por intensos debates e campanhas políticas. De um lado, os defensores de Charles III afirmavam que suas reformas eram necessárias para modernizar a monarquia e garantir seu futuro. Do outro lado, os apoiadores de William argumentavam que a sucessão tradicional deveria ser respeitada e que Charles III havia usurpado o trono. Apesar das divergências, o referendo foi realizado de forma pacífica e democrática. O resultado surpreendeu a todos. A maioria do povo britânico votou a favor de manter Charles III no trono. Isso foi interpretado como um sinal de confiança no governo do rei e um respaldo às reformas implementadas. Após o resultado do referendo, Charles III viu sua posição fortalecida e decidiu intensificar suas reformas. Ele implementou um novo sistema de saúde, garantindo acesso gratuito e de qualidade aos serviços médicos para todos os cidadãos britânicos. Isso trouxe alívio para muitas famílias que antes não tinham condições de arcar com os altos custos da saúde. Além disso, o rei investiu em tecnologia e inovação, estimulando a criação de startups e empresas de base tecnológica. Isso impulsionou a economia do país e gerou empregos para os mais jovens, tornando o Reino Unido um importante polo de desenvolvimento tecnológico. Em paralelo, Charles III promoveu a inclusão social, implementando políticas de igualdade de gênero e combate à discriminação racial. Ele nomeou mulheres e pessoas de diferentes etnias para cargos de destaque em seu governo, demonstrando compromisso com a diversidade e a igualdade de oportunidades. Apesar das críticas e resistências, o governo de Charles III conseguiu manter a estabilidade e conquistar avanços significativos para o Reino Unido. A regência de Harry em Buckingham após o desaparecimento de Kate Middleton foi marcada por desafios, mas também por transformações positivas que beneficiaram a população britânica como um todo. No entanto, a polêmica em torno da regência continuou a dividir a opinião pública. Enquanto alguns defendiam que Harry era o legítimo regente, outros argumentavam que a sucessão tradicional deveria ser respeitada. Essa discussão se estendeu por anos, alimentando debates acalorados e mantendo viva a controvérsia em torno do governo de Charles III. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo governo de Charles III, a regência de Harry em Buckingham apresentou resultados positivos em diversos setores. Um dos principais avanços foi na área da justiça, com a implementação de reformas que visavam tornar o sistema mais eficiente e acessível a todos os cidadãos. Foram criados programas de assistência jurídica gratuita, garantindo que todos tivessem acesso a advogados e a um julgamento justo. Além disso, Charles III investiu em políticas de proteção ao meio ambiente. Ele implementou medidas para reduzir a emissão de gases poluentes e incentivar práticas sustentáveis.
Foram criados programas de reciclagem, investimentos em energias renováveis e incentivos para empresas que adotassem práticas ambientalmente responsáveis. Outro ponto importante foi a valorização da cultura britânica. Charles III promoveu a preservação do patrimônio histórico e o incentivo às artes e à literatura. Foram realizadas exposições, lançamentos de livros e eventos culturais em todo o país, fortalecendo a identidade nacional e valorizando os talentos britânicos. Apesar das conquistas alcançadas durante a regência de Harry em Buckingham, Charles III enfrentou uma série de desafios políticos e sociais. Um dos principais problemas foi a oposição cada vez mais forte por parte dos parlamentares e nobres conservadores, que viam as reformas do rei como ameaças ao status quo. Esses grupos buscavam a todo custo restaurar a autoridade de William e desestabilizar o governo de Charles III. Para combater essa resistência, Charles III precisou recorrer a alianças estratégicas e negociações políticas. Ele buscou apoio em grupos progressistas e reformistas, prometendo ampliar direitos civis e implementar medidas sociais ainda mais abrangentes. Essas alianças foram fundamentais para fortalecer o governo do rei e garantir a continuidade das reformas. No campo internacional, Charles III também teve que lidar com desafios. Alguns países se mostraram céticos em relação ao seu governo, questionando a legitimidade de sua ascensão ao trono. No entanto, o rei buscou fortalecer as relações diplomáticas, realizando viagens e estabelecendo acordos comerciais que beneficiaram a economia britânica. Apesar das turbulências políticas, a regência de Harry em Buckingham trouxe avanços significativos para a sociedade britânica. A economia se fortaleceu, o acesso à saúde e à educação melhorou e ações sociais beneficiaram os mais vulneráveis. A população começou a enxergar as mudanças positivas promovidas por Charles III e reconhecer seu papel como líder legítimo. No entanto, a controvérsia em torno da regência de Harry e do governo de Charles III ainda persistia, mantendo a divisão na opinião pública. O golpe mortal de Charles III para enfraquecer William e negociar a regência de Harry em Buckingham, após o desaparecimento de Kate Middleton, revelou a astúcia do rei em manipular a situação para aumentar seu poder. Apesar das polêmicas e resistências, o governo de Charles III trouxe avanços significativos para o Reino Unido, fortalecendo a economia, melhorando a qualidade de vida da população e promovendo a estabilidade social. No entanto, a controvérsia em torno da regência de Harry e do governo de Charles III persistiu, dividindo a opinião pública e gerando debates acalorados sobre o futuro da monarquia britânica.